Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Meus queridos, primeiramente eu tenho que louvar a Deus, porque eu tenho a plena certeza que o manifestado do Senhor tem acontecido dentro desta casa. É gostoso quando nós entramos e somos bem atendidos, bem recepcionados, porque nós aprendemos a amar ao próximo da forma como ele entra, da forma como ele está, não fazendo sequer acepção de ninguém. E é bom, pastor, parabéns pelos obreiros que o senhor tem. Deus abençoe. Como o pastor já disse, meu nome é Diego Vieira, pastor Diego Vieira. Sirvo a Deus no braço, pelo campo de Itapetininga, nosso pastor presidente, pastor Júlio Ferreira. E nós estamos aqui debaixo da bênção dos nossos pastores. E por uma indicação de um grande amigo, pastor Marcos. Um homem de Deus, que nós temos aprendido a amar grandiosamente naquela cidade. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando, crescendo esse ministério, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra a palavra do Senhor, aquele que assim o pode, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Eu estou aqui, atendido pela minha esposa, minha filha, tem mais no meu casalzinho de gêmeos, acho que está na escolinha, tá? São 18 anos já de casado, graças a Deus, né? Hoje é tão difícil você ver pessoas, né? Hoje parece que casamento é igual roupa, né? Só troca e vamos embora, mas não é desta forma. Eu sirvo a Deus pela família que eu tenho, louvo ao Senhor Deus, porque eu tenho a plena certeza que Deus tem nos abençoado. Lucas capítulo de número 11. Aquele que encontrou, diga glória a Deus. É apenas o primeiro verso que nós vamos estar lendo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? Respeito à oração do nosso pastor, mas eu gostaria, como de costume, estar orando a Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, grandioso sempre será o teu nome, que toda a glória é dada ao Senhor, não seja eu, mas seja o Senhor agindo aqui. Que o homem seja diminuído, que o Senhor resplandeça, que a tua glória resplandeça sobre esta casa, abençoando, curando, libertando. Pai amado, abre este céu, Senhor Deus, neste momento, e que esta pessoa saia daqui hoje com uma intimidade com o Senhor cada vez melhor, com uma intimidade com o Senhor cada vez mais, e assim nós te engrandecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar seus assentos, em nome de Jesus. Mais uma vez agradeço e louvo ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nós estudamos a Bíblia, nós entendemos que todo ponto principal, desde o seu Antigo Testamento ou Novo Testamento, a base central sempre vai estar em Jesus Cristo como grande ensinador da multidão, como grande ensinador da palavra do Senhor, como a Bíblia já nos cita que Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, sem Ele nós não conseguiríamos chegar até mesmo a Deus. Então, ou seja, Jesus Cristo é o ponto inicial para se pregar o Evangelho. Não adianta nós falarmos de amor e não falarmos sequer de Jesus pelo sacrifício que Ele assim fez na cruz. O princípio da nossa existência e o princípio para nós estarmos aqui dentro dessa igreja é porque o sangue de Cristo verteu numa cruz para nos darmos uma oportunidade de um dia estarmos com Ele. E a igreja, como maior promessa disso é essa, é que um dia nós possamos estar com Deus no céu. Porque isso é que nos motiva, é isso que nos abastece dia a dia. Nós cremos nas promessas de Deus e a maior promessa que Ele tem através da nossa vida é essa, para que um dia possamos estar com Ele. O primeiro projeto de Cristo é a nossa salvação, é nós estarmos com Ele, e não sendo diferente, e não sendo de outra forma. Nós buscamos por tanta coisa, nós estamos trabalhando, lutando, querendo cada dia mais alcançar os nossos objetivos pessoais, mas entenda uma coisa, o princípio da nossa vida e as nossas prioridades, elas sempre têm que estar em volta de Cristo. Não adianta nós fugirmos. Você pode até conquistar muita coisa com as suas próprias forças, mas o mantê-la vai depender de Cristo na sua vida. É a mesma coisa quando uma porta se abre.
Deus abre até a porta, mas é o seu caráter que vai fazer a porta continuar aberta. Então nós vamos entender que tudo nesta vida vai existir em questão de um relacionamento. E Cristo, nesse momento, nesta palavra que nós lemos, o princípio da nossa vida, o princípio da nossa existência, o princípio da nossa comunicação com Deus é através da oração. Não adianta nós fugirmos desse primórdio. É onde nós vamos ter intimidade, é onde nós vamos ter capacidade, é onde nós vamos ter crescimento, é onde nós vamos ter fruto, é onde nós vamos colher o fruto, é onde nós vamos ter uma perspectiva de vida melhor. Não adianta falar de uma outra forma. Podemos aqui contar, entregar para vocês o feijãozinho de ouro, para que você seja abençoado. Não é assim. Não é desta forma. Existe uma grande realidade. Cristo sempre foi racional em todos os seus ensinamentos. Ele que citava sempre em parábolas, para que nós viéssemos a entender aquilo que ele estava querendo dizer à humanidade. Não adianta pregar o amor e não viver o amor. Não adianta pregar oração e não viver oração. Não adianta pregar a fidelidade com Deus e não ser fiel a Deus. Isso é um relacionamento que nós abastecemos com Deus, que nós mantemos com Ele nesta terra. E o princípio para que nós possamos ter esse relacionamento é através da oração. Vamos entender um pouco mais. Se nós analisássemos somente essa escritura, a partir do seu primeiro verso, como assim nós já lemos, e aqui tem uma das orações mais importantes que nós aprendemos muitas vezes na escola, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso está escrito aqui e como os outros evangelhos também estão. Mas nesse ponto, Cristo estava orando em um certo lugar. A Bíblia não cita onde, a Bíblia não cita quem estava com ele. Mas se você for entender, aonde Jesus estava, sempre existia um afastamento dele. Ele nunca estava perto de alguém, ele sempre se afastava. Ele nunca estava perto. Para que vocês entendam todo o contexto da Bíblia, você vai ver que Cristo deixava os seus discípulos, levava consigo Pedro, Tiago e João, e ainda assim se havia um afastamento dele, para que ele tivesse um particular com Deus. Porque as maiores vitórias da sua vida vêm quando você tem um particular com Deus. As maiores conquistas da sua vida só vêm quando você começa a ter um particular com Deus. E é assim dessa forma. Cristo termina de orar, um dos seus discípulos estão olhando e vendo Jesus. E esse discípulo em questão, ele chega a Jesus e diz: Jesus, me ensina também a orar. Me ensina a orar. Para que vocês entendam, todo o princípio de oração de Cristo sempre era indagando ao Pai. E todas as obras que eram realizadas na terra, por ele sempre dava galardão e louvor a Deus. Sempre ao Pai. Ele dizia: eu não. Meu Pai trabalha até hoje, eu tenho que trabalhar também. Mas que toda a glória seja dada ao meu Pai. Olha para você entender a intimidade que Cristo tinha com Deus. Mas espera aí, mesmo sendo Deus, ele tinha que orar? Tinha. Para que se mantenha um relacionamento, tem que ter conversa. Para que manter relacionamento, tem que ter diálogo. Para que se tenha relacionamento, tem que ter intimidade. Tem que conhecer. E você conhecendo a Deus, uma coisa nós sabemos Deus na Escritura. Outra coisa, nós temos uma intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus é dizer: eu conheço Deus. E principalmente, Ele também me conhece. Ele também me conhece. Uma coisa nós conhecemos Ele, outra coisa sermos conhecido dEle. Nós sermos conhecidos de Deus, nós conhecemos Deus somente através da oração. E essa é uma das sementes que nós temos que ter na nossa vida, para que nós possamos ter um ano próspero. Nós ensinamos a orar, e por muitas vezes não oramos. Aí nós perguntamos: pastor, eu estou desanimado. A primeira coisa que o pastor vai dizer: vamos orar. Porque todo aconselhamento pastoral, todo aconselhamento de irmão com outro, sempre vai ser a mesma frase: vamos orar. Porque é somente aqui que você vai encontrar a resposta. É somente através da oração que você vai encontrar a resposta. Mas eu oro dentro da igreja. Deus quer ter particular com muita gente aqui hoje. Deus quer começar a ter particular. Porque é no particular que você vai ver o manifestar de Deus na sua vida. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém viu, e é aquilo que Deus tem preparado para você. E é nesse particular que Cristo estava ensinando os seus discípulos.
Da mesma forma como ele se afastava, aquele discípulo viu, ele é diferente, ele não é igual. Porque para seguir Jesus tinha que ter por exemplo. E eles seguiam Jesus pelos exemplos que ele dava. Jesus sempre ensinava em parábolas e conversava com seus discípulos. E a primeira oportunidade de uma mensagem dura que Jesus deu, Pedro perguntou: a palavra está muito dura. Pedro, se quiser ir embora, pode ir também. Não, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não sou doido de sair daqui. Olha, para que você entenda a magnitude de Cristo. Ele era muito além daquilo que nós muitas vezes dizemos. Ele é muito além daquilo que nós pensamos. Ele é muito além daquilo que nós queremos entender. Para se conhecer Deus, nós temos que primeiramente descer nas suas profundezas, porque nós estamos ainda muito raso. Tem muita coisa ainda a ser revelada aos nossos corações, mas para isso a igreja tem que estar preparada para isso. E dentro dessa intimidade, os discípulos chegam até ele e perguntam: Jesus, eu quero aprender a orar também, porque a sua oração é diferente, algo mudou no cenário. Algo aconteceu de uma forma, é a mesma coisa que nós estamos adorando a Deus. A atmosfera do culto, ela muda. Porque quando uma igreja está em plena oração, o Espírito Santo visita cada irmão que está dentro da igreja. Você se arrepia, você chora, Deus fala contigo através dos louvores. Porque Deus, Ele é o verdadeiro louvor. Ele é o louvor. Ele não só habita, mas Ele é o verdadeiro louvor. Aí você vai parar e entender que esse discípulo chega a Jesus, pede um ensinamento para ele, e ele começa a dizer então a primeira frase dentro desta oração: Pai Nosso. Aqui tem muitos estudiosos da Bíblia que eu percebi. Aqui tem muitas pessoas que entendem e sabem das escrituras da palavra do Senhor. E no Antigo Testamento você vai entender que nenhum deles, digo para vocês, nenhum deles chamou Deus de Pai. Nenhum. A Bíblia inteira só tem Cristo chamando Deus de Pai. Mas Ele era o verdadeiro Filho de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de dizer: nós também somos filhos de Deus. Porque através do sangue de Cristo nós somos renovados. Através do sangue de Cristo nós podemos ser chamados e conhecidos como filhos do Senhor. E dentro dessa oração ele não diz apenas Pai, ele diz Pai Nosso. Porque não é só o meu Pai, não é só o Pai de Jesus, é o nosso Pai. Aquele discípulo chegou até ele e falou assim: espera aí, o Pai é do Senhor. Não, o Pai é nosso. O Pai é nosso. Esse é um princípio da nossa oração. Quando nós aprendemos a ter uma intimidade com Deus, de pai para filho, de filho para pai, você vai começar a viver algo grandioso na sua vida, porque você vai entender e ter principalmente relacionamento com Deus. Mas como eu consigo isso? Vamos orar. Como eu quero ter uma intimidade com Deus? Vamos orar. Deus, eu preciso de uma vitória da parte do Senhor. Vamos orar. Na Bíblia se cita todos aqueles que venceram. A primeira atitude que tiveram foram em oração. Você vai abrir a Bíblia no Antigo Testamento, na carta de 1 Samuel, você vai contar os personagens que todo mundo conhece. De uma mulher chamada Ana, passou por tudo, humilhação, mas não deixou de oferecer sacrifícios a Deus. Passou por tudo o que tinha para acontecer. Deus entrega Samuel no ventre daquela mulher, através da oração. Porque a partir do capítulo 1, verso de número 7, ela diz: por esse menino orava eu. Porque quando ninguém ora, porque quando ninguém está pedindo, ela orava e ela pedia a Deus. Espera aí, mas Deus deu um ventre. Não era só uma, porque ela era estéril. Não poderia ter filhos. Quanto muitos têm, ela não pode. Mas hoje muitos estão tendo e você não está tendo. Mas agora a chave vai virar. Você vai começar a ter, os irmãos seus vão começar a ter, a família sua vai começar a ter, as bênçãos do Senhor vão começar a chegar. Através da oração.
Grave isso, não sei se isso já foi pregado aqui, não sei, mas é isso que Deus está me colocando. A principal semente que nós temos para frutificar está através da oração, da comunhão, está da intimidade com Deus, é viver na dependência de Deus. Como eu posso confiar em alguém se eu muito menos tenho falado com Ele? Você conhece teu pai, você conhece a tua mãe, você tem uma intimidade com eles, além do normal. É teu pai, é tua mãe, sabe os momentos que eles estão vivendo, que estão entristecidos, sabe quando eles estão felizes, você conhece eles. Mas e agora? Eu falo com minha mãe, eu falo com meu pai, eu conheço eles, eu converso com eles, e eles sabem daquilo que eu estou precisando. Mas e Deus? Quando nós temos colocado Deus como Pai dentro da nossa vida? Porque para muitos, quando eram menores, dependíamos dele, do pai, da mãe. E hoje, nós dependemos de quem? Do nosso Deus lá no céu, que supre todas as nossas necessidades, porque só tem experiência com Deus aquele que busca através da oração. Nós pedimos tanto a Deus para que Deus se manifeste com a tua glória. Pedimos tanto a Deus para que no louvor as bênçãos do Senhor venham resplandecer sobre a igreja, mas nós não oramos a Deus para que nós possamos sentir Ele. Tem muitos, pastor, me perdoe dizer, mas essa é a realidade, porque tem muitos que estão no altar que faz muito tempo que não sentem a presença de Deus. Não adianta agir por demagogia, porque essa é a verdade, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriariam. O amor de muitos esfriariam. Nós pedimos a Deus para que Ele desça com a tua glória, mas nós não sentimos a glória dEle. Mas nós não sentimos o amor dEle. Nós queremos ouvir a voz de Deus, sair daqui abastecido, mas você entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Um culto como esse, nós temos que entrar de uma forma e sair cheios da presença de Deus lá para fora. Só se consegue algumas coisas na Bíblia através de vivendo debaixo de uma oração. Não adianta nós fugirmos alguns pilares, irmãos. Eu posso ter tudo nesta vida, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu não passo de um grande nada. Olha na Bíblia, você vai ver a história de Paulo. Paulo disse: posso ter tudo, toda a riqueza, mas se eu não tiver a presença de Deus, eu sou um pobre e um miserável. Olha a diferença, olha a importância da prioridade de Deus na vida do homem e da mulher. Olha a prioridade. A prioridade, o relacionamento com Deus. A nossa prioridade hoje é vivermos uma vida com Deus e sermos dependentes dEle. Tudo só se conquista através da oração. Não adianta fugir. Não adianta dizer: prego que oro, não oro. Prego que jejuo, não jejuo. Prego que sinto a presença de Deus, mas não sinto a presença de Deus. Se eu pedir aqui, eu tenho certeza que alguns levantariam a mão, outros não. Mas eu vou respeitar você nesse momento, porque só você sabe se você sente a presença de Deus ou não sente nada. Para alguns você pode perguntar como que é a presença de Deus. Ela vai dizer: é tudo. Para outros, que é a presença de Deus? Não sei, porque eu nunca senti. Mas a partir de hoje, aquele que não sente vai começar a sentir algo novo. Porque eu estou pregando para aquele que não tem nem presença de Deus ainda, irmãos. Tem gente que está na igreja, mas a mente está lá fora. Tem gente que está na igreja, mas a mente sua está pensando lá no Habib's daqui a pouco. É verdade, irmãos. É verdade. Sou evangélico, irmão, só faz 14 anos. Fui dirigente de congregação por 4 anos, irmãos. A gente sabe o que é ouvir uma palavra pastoral. Não adianta pregar o sentimento, o avivamento que não existe. O verdadeiro avivamento, irmãos, é mudança de vida. Se prega, fala, culto, vamos fazer a campanha do avivamento. O avivamento é mudança, mas não muda nada. Não muda nada. Sentir o mover na igreja não significa que está sentindo a presença de Deus. Existe o grande emocional na vida do homem e da mulher. Porque sentir a presença de Deus vai além daquilo que você imaginou, irmãos.
Sabe aquele dia da sua vida que você passou a maior luta que você teve, e quando você se ajoelhou no seu quarto, a primeira coisa que você fez foi chorar? Quem aqui já aconteceu uma cena como essa? Eu creio que muitos. Aquele foi a melhor oração que você teve. Esse momento foi a melhor oração que você fez, porque você não disse nada. Você não disse nada. Porque já chegou momentos na minha vida que eu me ajoelhei perto da minha cama e eu não disse sequer uma palavra para Deus, mas eu senti a presença dele rasgando meu coração. Sabe o que Deus estava falando naquela hora? Deixa eu abrir que eu vou ver por dentro agora, porque falar você não vai adiantar, eu tenho que ver aquilo que está acontecendo. Aquela foi a melhor oração que você teve. Aquele momento da sua vida você viveu o melhor de Deus. E eu tenho certeza que depois daquele momento você melhorou. Você se sentiu aliviado. Você se sentiu renovado. Isso é a presença de Deus que nós temos que ter dentro da igreja. Entrar de uma forma e sair completamente diferente daqui. Nem que borre maquiagem, nem que fique um carapé, não interessa. Mas eu quero dizer, eu quero Deus na minha vida. Se for para chorar, eu vou. Se for para pular, eu vou pular. Se for para dar glória e sair rouco, problema dele, mas eu vou fazer. É isso. Nós temos que aprender a viver uma intimidade com Deus. Cristo orava a Dedeus. Peraí, mas ele era filho de Deus. Mas ele não somente ensinava, ele também orava. Você vai observar na Bíblia várias vezes que Jesus parou em oração. Não foram uma, não foram duas, foram várias vezes. Os ensinamentos de Jesus, ele sempre ensinava que nós temos que aprender a orar. Esse é o princípio da nossa vida. Quer vitória? Comece a orar. Quer bênção na sua família? Comece a orar. Quer seu marido na igreja? Comece a orar. Quer ser curado? Comece a orar. Quer ter presença de Deus? Comece a orar. Comece a orar. Os discípulos viram em Jesus Cristo uma diferença que eles não viam em outros. Eles não viam isso. Quem está com a Bíblia aí na mão? Está a Bíblia? Abre Mateus 11 para mim. Nosso irmão que leu Mateus 11. Abra aí, por favor. Vocês vão ver o que é Jesus na casa. Amém? Abriu Mateus 11? Vamos ler todos juntos? Por favor, podemos, pastor? Vamos ler? Isso é a diferença de ter Jesus. Aqui é a diferença de ter Jesus. Aqui é a diferença. Porque ele não falava, ele mostrava. Olha para você ver o que é a diferença de um homem com oração. Jesus, se ele quisesse, não orava, mas ele orava. Ele não era aquele crente mola, ajoelha e levanta. Não, ele orava a Deus. Ele orava. Vamos ler. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali ensinar nas cidades deles. E João, onde João estava? Quem está lendo 2? Falar dos feitos de Cristo. Enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhe: és tu? Opa, João só ouviu falar de Jesus, não conhecia ainda. És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Aí agora Jesus sabe responder às pessoas. Como Jesus sabe? E Jesus respondendo, disse-lhe aos discípulos: ide e anunciai a João as coisas que ouves e vistes. As coisas que ouvem e as coisas que vistes. Por favor, a igreja, leia o verso 5. Jesus precisou falar? Porque os próprios discípulos reconheceram Jesus naquele momento. A maior pregação da sua vida é o seu exemplo de vida que você tem. A melhor pregação da sua vida
é o exemplo de Cristo através da sua própria vida. E só vamos ter isso quando nós aprendemos a ter uma intimidade com Deus. Nós só vamos começar a entender o que é ter Jesus quando nós começamos a ter uma intimidade com Deus além daquilo que você pensa. Para muitos, querem apenas o status. Eu não quero status. Para muitos, querem apenas posição. Eu também não quero posição. Para muitos, quero apenas estar onde todo mundo está. Não. Eu quero estar debaixo da palavra do Senhor, nos seios de Abraão, para que quando ele vier nos buscar, ele chamar o meu e o seu nome para morar com ele. Porque nós passamos por tantas coisas, irmãos, e muitas delas nós não aprendemos a orar. E muitas delas nós aprendemos a buscar a Deus. Nós adoramos, irmãos. Hoje tem um crente que sabe adorar a Deus. São louvores cada vez mais maravilhosos debaixo da presença de Deus. Mas nunca esqueça, irmãos, que todo louvor só vem através da oração. Todas as bênçãos da sua vida só vêm através da oração. Essa é uma intimidade que nós temos que ter com o nosso Deus, o verdadeiro relacionamento. Não somente no falar, mas sim no fazer. E sim nas atitudes, em realmente mostrar aquilo que somos. É muito fácil você ver uma pessoa que ora e não ora. Porque a pessoa que ora, irmãos, ele pode passar a luta, mas ele não desanima. Ele não retrocede, ele não desiste, ele encara a situação. Ele sempre está de cabeça erguida, dizendo: eu posso passar hoje, mas amanhã Deus vai me dar vitória. Porque ele crê e acredita e sabe que aquilo vai mudar. Agora, aquele que não ora, a primeira lutinha que vem, ele vem murmurar para o pastor: pastor, estou na igreja e minha vida piorou. Como eu disse, irmãos, já fui dirigente de congregação, eu sei. A primeira pessoa que chega para você reclamar de tudo, aí você sabe, esta pessoa não mora. Essa pessoa está vivendo situações. E sabe qual é a resposta que eu dou? Vamos orar. Mas eu quero ouvir um aconselhamento. O aconselhamento é esse: vamos orar. Só isso, pastor? Só isso. Porque a oração é o meu primeiro recurso. E sabe qual que é o meu último? Também orar. Porque a nossa vida só vai aprender a ter quando nós aprendemos a ter diálogo com Deus. E a nossa vida só vai mudar quando nós aprendemos a ter intimidade com Deus. E só se tem intimidade com Deus aquele que ora. Só aprende a viver na dependência de Deus aquele que ora. Só tem independência com Deus aquele que realmente ora. Só vê Deus agindo na sua casa aquele que realmente ora. É aquele que ora. Nós buscamos por tudo aquilo que é terreno, mas esquecemos de buscar aquilo que é espiritual. Nós não buscamos daqui para lá, mas buscamos de lá para cá. Muitos dão sangue porque está visível. Eu não estou vendo o que está visível, eu estou vendo o que está invisível no céu, porque tudo está sendo preparado lá em cima, para que eu possa receber aqui embaixo. Primeiro eu benço lá em cima, para que aqui embaixo eu receba aquilo que foi planejado. Primeiro eu aprendo a viver aquilo que eu não tenho. Eu aprendo a viver aquilo que eu não tenho. Eu sei que eu não tenho hoje, Deus, mas amanhã eu tenho certeza que Deus vai me dar esse presente. Amanhã eu tenho certeza disso. Pode demorar alguns dias, pode, mas eu não vou desistir, eu não vou retroceder, não vou parar, não vou desanimar, eu vou chegar até o final. Eu preciso dessa bênção na minha vida, sendo ela qualquer área que você tiver. Estou dizendo em qualquer área que você tiver, o princípio das bênçãos vem através da oração. Não adianta, irmãos, não vai mudar. Essa é uma grande realidade. Podemos trazer textos aqui bíblicos, irmãos, que vai trazer para você lágrimas, mas eu não vim atrás disso. Eu prefiro pregar algo que você abra o seu despertamento da sua visão, da sua mente, do que aquilo que eu venho falar para você: olha, é isso, é bonito, é flor, e você vai ser, os seus caminhos vão ser isso, vai tudo ser bênção para você, e amanhã nada acontecer.
Sabe por quê? Porque o princípio da vitória está através da intimidade com Deus. Não adianta eu profetizar, não adianta eu falar. O que adianta é eu ter. Quer vitória? Vai orar. Quer mudar a sua história? Vai orar. Começa a entrar na oração. Começa a viver debaixo da oração. Começa a viver nisso. Começa a ter intimidade com Deus. Começa que você vai ver. Eu passo um desafio para você, você que fizer. Eu tenho certeza que a sua vida muda. Não tem segredo na Bíblia. Na Bíblia não tem. Tem as profundezas, as revelações de Deus. Não é que elas são segredos. Deus só não te dá porque não tem intimidade. Por que muitos pregadores trazem tantas coisas? Porque tem intimidade. Porque se eu estou pregando isso, porque eu estou tendo intimidade. Porque quando eu tive essa mensagem, irmãos, eu preguei, ou melhor, já faz uns 2 meses que eu estou com essa mensagem. Porque Deus me deu essa mensagem. O princípio da vitória está através da oração. Jesus ensinava os seus discípulos a orar. E você quer ter bênção? Vai orar. Comece a orar. É uma palavra que muitos ficam pensando: meu Deus, eu não oro nem 5 minutos. Outros não oram nem 2 minutos. Tem gente que é igual amortecedor. Ajoelhou, levantou. Verdade ou não? Mas você sabe aqueles que oram. O pastor sabe aqueles que oram. Deus sabe aqueles que oram. Deus sabe. E sabe o que é o mais interessante quando através da oração? Qual um dos ensinamentos que Cristo deu? Foi esse. Mateus 6,6. Quando você quiser orar, entra no teu aposento, entra no teu quarto, não é verdade? E como funciona um relacionamento? Você quer falar, também quer ser respondido, uma reciprocidade de conversa, né? Igual o Zap. Você manda mensagem, a pessoa não respondeu, você liga para ela responder logo. Não é assim ou não? Tem muita gente que é desse jeito. Então você vai lá, manda lá: oi Jesus, vamos lá, vamos começar a história. Dentro do seu quarto, bonitinho. Mas o mais interessante é que para ser falado a gente quer que alguém ouça, não é verdade? E é gostoso quando alguém está ouvindo do outro lado. Mas sabe o que é o mais interessante dentro dessa história? É que muitas pessoas não entendem o ponto e a vírgula que existe ali. A Bíblia diz bem claro que quando nós entramos no nosso quarto ou no nosso aposento, fechamos a porta, a Bíblia diz, irmãos, que Ele não ouve. Vocês já viram isso? Ele não ouve. Ele vê. Então você já entendeu a magnitude que é isso? Você já parou para experimentar a intimidade que você pode ter com Deus? Que Ele não somente está te ouvindo, mas Ele está vendo. Porque quando eu saio desse mundo racional e começo a ter uma parte intelectual com Deus no meu particular, sabe aquela conversa que você tem com seu amigo no WhatsApp, que muitas vezes você não fala para ninguém, mas a primeira oportunidade que seu amigo tem de contar para todo mundo, ele conta? Com Deus é diferente, irmãos. Porque Ele está vendo aquilo que está em secreto. E em secreto Ele vai te responder. Olha a diferença. Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós não estamos apenas ouvindo Deus falar. Ele está vendo a nossa oração. E quando Ele está vendo a nossa oração, Ele está vendo a nossa posição. E muitas delas, irmãos, está como nós estamos. Para que nós possamos ter algumas intimidades, se afasta. Começa a ter particular. Começa a entrar numa cabine como essa, numa bateria como essa, e começa a dizer: aqui vai ser meu cantinho da oração. Dentro da sua casa. Mas o meu altar é na igreja. Não, peraí, o seu altar começa em casa. Seu altar não começa na igreja. Para que você chegue aqui, você não começa daqui para lá, você começa de lá para cá. Aqui eu recebo, mas aí eu trago. Aqui eu vou receber, mas aqui eu estou trazendo, Deus. Aqui eu vou pedir, mas aqui eu estou entregando a minha vida, estou entregando aquilo que eu tenho de melhor. Para que o Senhor me dê através do altar.
A melhor semente para que nós possamos ter, irmãos, está através da oração. Através da intimidade com Deus. É simples, o segredo é esse. Quem aqui ora, irmãos? Levanta a mão. Eu oro. Verdadeiramente eu oro. Pode levantar a mão, por favor, eu quero conhecer você. Fala, eu realmente oro. Fica a mão levantada. Quem ora mais de uma hora? Mais da metade baixou a mão. Quem ora acima de uma hora? Só ficou 2. Agora, se eu aumentar, aí vai ser exagero, não vai baixar a mão. Você começou a entender? Eu oro. Quem ora uma hora? Você viu, irmãos? Você viu a diferença? Você está vendo a diferença do que é ter diálogo com Deus? Aquele que tem diálogo, quando ele começa a orar, irmãos, a primeira coisa, ele não para. Sabe quando ele está numa porta batendo? Ele está batendo na porta. Deus, abre essa porta. Deus, abre essa porta. Jesus, eu quero falar com o Senhor. Eu estou aqui, eu estou insistindo. Enquanto o Senhor não me respondeu, eu não vou parar, não vou parar. E quando Deus responde, desce uma magnitude, uma glória de Deus tão grande naquela hora, que só está você dentro da casa e ninguém entende nada do que está acontecendo, e você começa a chorar, você começa a falar dele, você começa a falar línguas, você começa a andar, você começa a pular na glória de Deus. É dessa forma. Você viu porque muita gente não tem? Porque não aprende a orar. Como pode isso? É a chave da vitória. É a chave da vitória. É a chave da vitória. Meus irmãos, vamos colocar de pé, são 9h26. Eu tenho um respeito muito em questão de horário, irmãos. A banda pode louvar, pastor? Por favor. A banda vai louvar? Em nome de Jesus Cristo. A banda vai estar louvando ao Senhor. Quem aqui entendeu, irmãos? Entenderam? Eu não sei o que foi pregado aqui, irmãos. Não sei. Se Deus me desse, eu não só falava. Mas eu não sei. Pode ter sido tantas coisas. Mas da parte de Deus, através da minha vida, é essa: oração. Quer ter um ano abençoado? Vamos orar. Quer ter, irmãos? Vamos orar. Quer ter sua vida transformada, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. E eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Esses dias, irmãos, eu preguei em outro ministério do Belém. O mais interessante é que foi uma mensagem muito parecida. E o meu pedido no dia foi: quem aqui não está tendo intimidade com Deus? Eu falei, você vê todo mundo dando glória, pulando, profetizando, falando línguas estranhas, e você não sente nada. Eu não tenho dó de você. Não é isso. Mas o mais interessante é que quando eu pedi para que essas pessoas viessem à frente, veio obreiros. Veio obreiros. Irmãos, tem uns músicos aqui, não tem? Eu também toco. Sabia que é onde estão as maiores lutas do homem? Está no Ministério da Música. Porque no começo da minha conversão, irmãos, eu tocava teclado. E não vou mentir para vocês, eu era o que menos sentia a presença de Deus. Porque a mente dele está tão ligada na estrutura da música, na nota, no tom, principalmente aqueles que fazem os arranjos, que você tem que saber o tempo de entrar, onde que ela vai entrar o refrão, e você acaba saindo fora. Saindo fora. E essa é a grande verdade. É verdade ou mentira que eu estou falando? É verdade ou mentira? É a pura realidade. A pessoa que está aqui ministrando, ela arrepia, ela sente Deus agindo naquela hora. Ela, nossa, vira só glória, falta voar. Mas os músicos muitas vezes estão só ouvindo
a batida do tempo da bateria, o baixo, se está no ponto, a nota certa, ver se a cantora entrou no tom, se vai precisar mudar o tom. Quem toca sabe que é assim, é o campo harmônico. E são os que menos às vezes sentem a presença de Deus. E aonde vem as maiores lutas. Porque vocês sabem o que diz a Bíblia sobre isso. E o mais interessante é que veio obreiros, irmãos. Aqueles que estão prontos para ajudar são aqueles que muitas vezes não são ajudados, não são vistos. Não são vistos. Eu estou aqui na minha posição, estou aqui para servir a Deus, amém, glória a Deus. Mas existem momentos que o obreiro, ele tem que sentar numa cadeira como essa e falar: Deus, hoje eu não quero a função do trabalho, eu quero apenas adorar ao Senhor. Quando eu estava pastoreando, minha esposa sabe disso. Eu pedia para Deus falar tanto comigo, eu falei: Deus, fala comigo. E às vezes eu subi no altar, eu estava destruído, irmãos, quebrado, mas moído mesmo. Eu já cheguei a pregar, irmãos, com a minha esposa me ligar chorando, porque tinha acontecido situações e eu no altar pregando. Já aconteceu cenas como essa. E eu subi no altar e falei: Deus, eu não tenho nada, é só o Senhor hoje mesmo. Hoje é só o sangue. E Deus me deu palavras abençoadas aquele dia. Eu saí regozijado da presença de Deus. Mas o problema continuava em casa. Eu tinha que encarar. Aí eu chegava a alguns cultos, eu falava, como eu chamo ela, nega, eu vou para a igreja. Aonde? Não sei. Eu vou pegar o carro. Foi ou não foi? Eu vou pegar o carro e aonde eu entrar, onde eu ver, eu vou achar uma igreja e eu vou entrar ali. Entrei numa igreja numa esquininha, irmãos. Tinha uns 20 membros dentro da igreja. Ninguém me conhecia. Sentei. O pastor que pregou na noite, ele disse: eu estava com uma mensagem o dia todo. Mas quando mudou agora a mensagem. O pastor faltou chamar o meu nome por aquilo que eu estava vivendo. E ninguém sabia. Aí sabe como é que você vê? Aí você vê a preocupação de Deus através da vida nossa. Sabe quando Deus quer cuidar de alguém? É nesse momento que você vê o cuidado de Deus para a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama cada um de vocês. Deus ama vocês. Esse foi o dia que eu entrei para cultuar a Deus. Esse foi o dia. E passado alguns anos, esse foi o meu pastor. Logo quando eu saí do ministério, ele foi ser o meu pastor. Como é que o mundo dá umas voltas? E eu peço para vocês, obreiros, eu peço de todo o coração, de todo o coração. Isso é parte de Jesus para a nossa vida, é de Deus que eu estou falando isso. Se tem um cara que respeita a Bíblia, sou eu, irmãos. Quando Deus pede para ser usado, para falar com alguém, eu não tenho medo, eu pergunto para Deus: Deus, é isso? Confirma, é isso? Confirma, é isso? Confirma. Nem que ele pega aqui no colarinho e fala: é isso, meu, estou falando que é isso. Sabe por quê? Porque eu respeito Deus e respeito a vida que vai receber. Que não seja nada do emotivo, mas seja algo real, que vai mudar. Que vai mudar. Se não for para mudar, não fala. Já sou assim. E por muitas vezes eu cheguei para Deus e disse para ele: Deus, você não precisa falar comigo, só precisa somente fazer. Mas sabe aquele dia que o filho quer ouvir a voz do pai? Esse era eu aquele dia. Eu era aquele que pedia para Deus fazer, mas aquele dia eu queria ouvir. E Deus falou. Você é obreiro, estou falando para os obreiros. Você é obreiro, você que deseja ser, você que está passando por isso, irmãos. Você entra na igreja, muitas vezes você não sente nada mais. Está esfriado, esfriou, está morrendo. Ainda é tempo, irmãos. Ainda é tempo. Ainda é tempo, vamos orar. Vamos orar.
Vamos viver no amor de Deus. Vamos estar com Deus, irmãos. Vamos viver na dependência de Deus. Vamos aprender a ser. Vamos a depender. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Sobre os obreiros, eu sempre falo, mantenha-se firme na oração. Sempre firme na oração. Se for necessário que você desça um dia, desça. Mas tenha o seu particular com Deus. Existem dias que eu preciso ouvir, para que dias eu possa fazer. Tem dias que eu tenho que ouvir, para que Deus me use no fazer. Tem dia que é isso. E não é vergonhoso, porque eu tinha o ministério de louvor da mesma forma. Eu falava, se você não está bem, irmãos, vamos orar. Fica aí, vamos orar. Porque hoje você precisa ouvir, você precisa receber. Por muitas vezes você tem dado o seu sangue. Espera aí, hoje agora nós vamos dar o sangue por você. E eu peço de todo o coração, vocês podem começar a louvar, bem baixinho para nós. Pode puxar um louvor aí. E eu quero que você feche seus olhos. Eu não sei o ano que eles vão louvar, mas começa a falar com Deus. Eu peço a você, fale com Deus numa intimidade. Conta o seu dia para Ele, como é que foi. Se você está entristecido, fale, eu estou triste por dentro. Eu preciso de uma parte do Espírito Santo na minha vida agora, Pai. A minha casa está nessa situação. Começa a falar com Deus a verdade. Tira a máscara que às vezes está em você, que você mostra uma pessoa ser tão forte, mas na verdade você é tão fraco. Aí você vai começar a entender, e você vai ver o amor de Deus que Ele tem através da sua vida. Tem dias que nós temos que tirar o nosso eu, tirar o nosso ego, e começar a ver, Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. A minha situação não está fácil, mas hoje, Pai, para muitos pensam que eu sou um super-herói. Eu não sou, eu sou homem, sou falho, sou errante, mas hoje eu preciso do Senhor na minha vida e na minha casa. Eu preciso do Senhor, porque só o Senhor pode mudar a minha vida, só o Senhor pode mudar. Às vezes eu não sinto a presença do Senhor, porque os problemas são tantos, que de vez de eu entrar para adorar, fica na minha mente batendo nela, fica batendo na minha mente, e não sai da minha mente, e não sai. Não sai da minha mente. Fala com Deus, pelo amor de Deus, fala com Ele. Se você não sabe falar, fala oi. Fala, Jesus, obrigado por estar aqui. Fala para Ele, Jesus, obrigado por eu estar aqui. Fala para Ele, eu te agradeço por estar vivo aqui, porque não era nem para mim estar aqui mais, já era para mim ter morrido faz tempo, mas o Senhor poupou a minha vida, e hoje eu sou aqui, hoje eu estou servindo ao Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória. Fala com Deus, fala com Ele. Agradeça a Deus por estar aqui, gente. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, só isso, só agradeça. Se você não ora, fala oi para Ele pelo menos. Pai, eu peço ao Senhor, visita. Pai amado, visita este coração agora, Pai.
Pai amado, visita este coração agora. Agora, Pai, eu peço ao Senhor agora, visita ele, visita ela. Pai amado, faça ela chorar, sendo toque, o que seja, mas se mostre na vida dela agora. Fale em línguas estranhas. Seja batizado por Deus agora. Pede para ele o batismo com o Espírito Santo. Pede o renovo se for necessário. Dá unção naquilo que precisa. Aleluia, 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 glória. Arabaia, Stemanaia, Sebia, Kamana, porque Manaia, Sobia, Toia, Manaia, Sebia. Vai ter tempo novo, vai ter tempo novo, vai ter tempo novo, vai ter tempo novo, vai ter coisa nova, vai ter coisa nova, vai ter coisa nova. Meu Deus, meu Deus, amém. Você que pediu para Deus, você acabou de pedir para Deus da seguinte forma: você está pedindo por uma coisa que já se passou. O que Deus tem para a tua vida é novo, não é velho. Deus não vai trazer de lá para cá, não. Deus vai te dar coisa nova. Não é coisa velha, não. É coisa nova. Às vezes nós lutamos aquilo que nós perdemos lá atrás. Aquilo que eu perdi, já perdi. Aquilo que foi, já foi. Mas Deus quer dar coisa nova. E quando Deus dá coisa nova, irmãos, é melhor. É o dobro, é o triplo, é o quádruplo. É muito maior do que você já pensou. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, por favor, vem até aqui. Em nome de Jesus, eu vou voltar ao pastor. Irmãos, de todo o coração, eu agradeço a vocês, agradeço ao pastor, porque eu fico muito feliz, irmãos, é que eu vi muitas pessoas chorando na presença de Deus. Eu fico muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Pastor, às vezes nós projetamos muitas coisas e acabamos não fazendo. Nós pensamos, projetamos, queremos objetivo, acaba não acontecendo aquilo que queríamos que acontecesse, da forma como aconteceu, é expansão, o que seja. Projetamos tanta coisa, muita coisa nós projetamos. Mas pastor, da paz de Deus para a vida do Senhor. O tempo é agora. O projeto é agora. Não sei o que o senhor tem, não sei. Só o que Deus, estou falando aquilo que Deus me disse. O tempo é agora. O senhor aguardou tanto tempo, mas agora é o tempo. Amém? Por favor, eu senti algo de Deus. Por favor. A igreja, estenda suas mãos para cá. Por muitas vezes ele tem orado por vocês, agora vocês vão orar por ele. Podemos, pastor? Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai. Ora, igreja, ora por ele, agradeça a Deus pela vida dele. A igreja está orando pelo seu pastor. Vamos orar pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor, ore por ele.
Que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe. Pode orar, continue orando. Pode orar. Arabayas, todo pequeno. Kuriamanayas, paramas, todo pequeno. Kuriamayas, todo viento, yamanayas, sebia. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Sarabaia, estou me toquei lá para. Que menos estou bem, estou bem, aramanaia sebia. Fria manas, que menos pá. Pai amado, que do alto do céu vem aquilo que é principal, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus.